Você já sentiu que sua mente é um campo de batalha silencioso, onde pensamentos, medos e expectativas se chocam enquanto você tenta apenas seguir em frente? Em alguns dias, tudo parece sob controle. Em outros, surge um peso difícil de explicar, como se algo invisível estivesse drenando sua energia. Talvez você continue cumprindo obrigações, sorrindo quando esperam, tomando decisões lógicas, mas por dentro exista uma sensação constante de desalinhamento, como se estivesse vivendo uma vida que não encaixa totalmente. Esse desconforto não aparece por acaso. Ele surge quando existe uma distância crescente entre quem você é por dentro e o papel que aprendeu a desempenhar no mundo. A maioria das pessoas ignora esse sinal, preenche o vazio com distrações, metas alheias ou relações que oferecem segurança, mas cobram silêncio interior. Ainda assim, a mente continua inquieta, criando ansiedade, dúvidas e uma sensação persistente de estar sempre em conflito consigo. O que quase ninguém percebe é que essa luta interna não significa fraqueza, nem falta de disciplina. Ela é um chamado, um convite para olhar mais fundo e entender quem realmente está conduzindo suas escolhas. Existe dentro de você uma parte que observa tudo, registra cada emoção e tenta orientar seu caminho, mesmo quando você não escuta. Quando essa voz é ignorada, a mente assume o controle através do medo, do condicionamento e da necessidade de aprovação. E então a vida se torna pesada, repetitiva, distante do que poderia ser. Mas existe outra possibilidade: aprender a reconhecer esse conflito, compreender suas origens e transformar a mente de um campo de batalha em um espaço de clareza e direção. Essa jornada não começa fora, começa dentro. E se você ficar até o final, vai descobrir por que esse desconforto que sente pode ser exatamente o primeiro sinal de que algo mais verdadeiro. Existe uma ideia que atravessa culturas, épocas e experiências humanas. A sensação de que há algo em nós que vai além do pensamento racional. Algo que sente antes de explicar, que reage antes de entender. Desde cedo, aprendemos a confiar apenas no que pode ser provado, planejado e controlado. Somos ensinados a organizar a vida em listas, metas e expectativas externas. O problema é que, enquanto desenvolvemos essa parte lógica da mente, deixamos de lado outra dimensão igualmente poderosa. Uma dimensão silenciosa, profunda, que continua ativa mesmo quando não prestamos atenção. Essa parte interna não desaparece. Ela observa, registra, reage e tenta se expressar de formas indiretas. Quando ignorada por tempo demais, começa a se manifestar como inquietação, ansiedade, sensação de vazio ou conflitos recorrentes. Não porque queira atrapalhar, mas porque está tentando ser ouvida. Ao longo da vida, muitas decisões são tomadas com base no que parece mais seguro, aceitável ou correto aos olhos dos outros. Escolhas profissionais, relações, rotinas e até sonhos acabam moldados por expectativas externas. No início, isso pode funcionar. Existe uma sensação de pertencimento, de estabilidade, de estar fazendo o que é esperado. Mas, com o tempo, algo começa a pesar. A mente entra em conflito porque uma parte interna percebe que o caminho seguido não reflete totalmente quem você é. Surge, então, uma divisão silenciosa. De um lado, a imagem que você sustenta. Do outro, a verdade que você sente. Essa divisão é exaustiva. Manter uma vida que não conversa com sua essência consome energia emocional, cria tensão interna e enfraquece a clareza mental. Muitas pessoas acreditam que o desconforto interno significa fracasso ou ingratidão. Pensam que deveriam se sentir satisfeitas apenas por estarem funcionando, produzindo, cumprindo papéis. Mas esse desconforto não é um erro. Ele é um sinal de desalinhamento, um aviso de que algo importante foi deixado para trás. Quando a mente tenta controlar tudo sozinha, sem diálogo com essa dimensão interna mais profunda, ela passa a operar a partir do medo. Medo de errar, de decepcionar, de perder segurança. E decisões tomadas a partir do medo raramente conduzem
conduzem à plenitude. Elas mantêm a sobrevivência, mas não a realização. Existe uma diferença profunda entre viver no piloto automático e viver com consciência. No piloto automático, você reage ao mundo, cumpre agendas, responde estímulos, repete padrões. Com consciência, você age a partir de dentro, observa seus estados internos, reconhece sinais sutis e faz escolhas mais alinhadas com o que realmente importa. Essa mudança não acontece de forma abrupta. Ela começa com atenção, com a disposição de parar, mesmo que por alguns instantes, e perceber o que está acontecendo internamente. Muitas vezes, essa simples pausa já provoca resistência, porque silenciar expõe emoções e pensamentos que foram evitados por muito tempo. Quando você não escuta essa dimensão interna, ela encontra outras formas de se expressar. Pode aparecer em sonhos recorrentes, reações emocionais desproporcionais ou padrões que se repetem nas relações. Situações diferentes, mas com a mesma sensação de frustração, esgotamento ou insatisfação. Isso acontece porque a mente profunda trabalha com símbolos e emoções, não com argumentos lógicos. Ela não grita, não discute, apenas insiste. E quanto mais você tenta abafá-la com distrações, mais intensa ela se torna. O conflito interno cresce, porque existe uma parte de você tentando preservar sua integridade, enquanto outra tenta manter a adaptação ao mundo externo. A sociedade valoriza controle, produtividade e respostas rápidas. Pouco espaço é dado para a introspecção real. Questionar o próprio caminho muitas vezes é visto como fraqueza ou indecisão, mas, na verdade, é um sinal de maturidade psicológica. Reconhecer que algo não está bem exige coragem. É mais fácil continuar seguindo um roteiro conhecido do que enfrentar a possibilidade de mudança. A mente gosta do previsível, mesmo quando o previsível é desconfortável. O desconhecido assusta porque exige responsabilidade e presença. Exige abandonar justificativas prontas e assumir escolhas conscientes. Existe também o medo de perder a identidade construída ao longo do tempo. Quando você começa a ouvir essa dimensão interna, percebe que alguns papéis, hábitos e relações talvez não façam mais sentido. Isso pode gerar culpa, confusão e até luto. Afinal, parte da sua história foi construída ali. Mas ignorar esse chamado interno não preserva sua identidade, apenas a torna rígida e distante da realidade atual. Crescimento implica revisão, e revisão implica desconforto temporário. A mente resiste porque prefere estabilidade, mas a vida exige movimento. A clareza mental não surge da tentativa de eliminar conflitos, mas de compreendê-los. Quando você passa a observar seus pensamentos e emoções sem julgamento imediato, cria espaço interno. Nesse espaço, surge a possibilidade de escolha. Você deixa de ser refém de reações automáticas e passa a responder com mais consciência. Isso não significa que o medo desaparece, mas que ele deixa de ser o principal condutor. A mente se torna uma ferramenta, não uma prisão. Ela passa a servir ao seu desenvolvimento em vez de sabotar suas intenções. Outro ponto importante é perceber como suas relações refletem esse estado interno. Quando existe desconexão interna, você tende a se adaptar excessivamente aos outros. Busca validação, evita conflitos, silencia necessidades. Isso pode manter relações aparentemente estáveis, mas emocionalmente desgastantes. A mente entra em alerta constante, tentando prever reações alheias, ajustando comportamentos, suprimindo impulsos genuínos. Com o tempo, isso gera cansaço profundo e sensação de invisibilidade. O conflito interno se intensifica porque você se afasta cada vez mais de si para manter vínculos externos. Reconectar-se com essa dimensão interna não é um ato egoísta, é um movimento de integridade. Quando você está alinhado internamente, suas relações se tornam mais honestas. Você passa a estabelecer limites mais claros, a escolher com mais critério onde investir sua energia e a se expressar com menos medo. Isso não significa a ausência de conflitos, mas conflitos mais autênticos e
menos destrutivos. A mente encontra descanso porque não precisa mais sustentar personagens ou justificar escolhas incoerentes. Esse processo exige paciência. Não se trata de encontrar respostas imediatas, mas de desenvolver escuta interna, de reconhecer padrões, sensações e sinais que antes eram ignorados. Aos poucos, você começa a perceber o que drena sua energia e o que a fortalece, o que gera expansão e o que gera retração. Essa percepção não vem de livros ou conselhos externos, mas da experiência direta. Quanto mais você se permite observar, mais clara se torna a diferença entre viver por obrigação e viver por escolha. A transformação da mente começa quando você aceita que não precisa ter tudo resolvido para começar a escutar. Basta disposição para não fugir de si, para permitir momentos de silêncio, reflexão e honestidade interna. Nesse espaço, algo começa a se reorganizar. A mente deixa de lutar contra sinais internos e passa a integrá-los. O conflito diminui não porque desaparece, mas porque encontra direção. E essa direção não vem de fora, ela emerge de dentro quando você decide assumir o papel de observador consciente da própria vida, em vez de apenas reagir às circunstâncias. Quando você começa a escutar essa dimensão interna com mais atenção, algo curioso acontece. Antigos padrões começam a se revelar com clareza. Situações que antes pareciam aleatórias passam a mostrar uma lógica silenciosa. Relações que se repetem com finais semelhantes, decisões que levam sempre ao mesmo tipo de frustração, emoções que surgem em contextos específicos. Nada disso é coincidência. Existe uma coerência interna guiando essas experiências, mesmo quando você não está consciente dela. A mente profunda organiza vivências a partir de conteúdos que ficaram guardados, muitas vezes desde fases muito antigas da vida. Esses conteúdos não são apenas lembranças, mas impressões emocionais que moldam a forma como você interpreta o mundo e reage a ele. Desde cedo, cada pessoa aprende, consciente ou inconscientemente, o que é aceitável sentir, expressar e desejar. Algumas emoções são incentivadas, outras são reprimidas. Alguns comportamentos recebem aprovação, outros geram rejeição. Para se adaptar, você aprende a esconder partes de si que não encontram espaço. Essas partes não desaparecem. Elas apenas se deslocam para regiões menos visíveis da mente. Com o tempo, passam a agir nos bastidores, influenciando escolhas, reações e percepções. Esse processo cria uma divisão interna, uma parte que você mostra ao mundo e outra que permanece oculta, esperando reconhecimento. Essa parte oculta não é apenas composta de fragilidades ou medos, ela também guarda potenciais não explorados, desejos legítimos, criatividade e força. O problema é que, ao ser ignorada, ela encontra formas indiretas de se manifestar. Pode surgir como irritação excessiva, autossabotagem ou atração por situações que geram sofrimento conhecido. A mente tenta, repetidamente, criar cenários nos quais esses conteúdos possam vir à tona, mesmo que de forma desconfortável. É por isso que algumas experiências parecem se repetir até que algo seja compreendido. Muitas pessoas tentam resolver esses conflitos apenas ajustando o comportamento externo. Mudam de ambiente, de rotina ou de companhia, mas mantêm a mesma relação interna consigo. O resultado é uma sensação temporária de alívio, seguida pelo retorno do desconforto. Isso acontece porque a origem do conflito não está apenas fora, mas dentro. Enquanto os conteúdos internos não são reconhecidos e integrados, eles continuam influenciando a forma como você se posiciona no mundo. A mente profunda busca coerência entre o que você vive externamente e o que carrega internamente. Quando essa coerência não existe, o conflito persiste. Integrar não significa aprovar tudo ou agir impulsivamente. Significa reconhecer. Olhar com honestidade para emoções consideradas inadequadas, desejos reprimidos e impulsos negados. Quando você se permite observar essas partes sem julgamento imediato, cria espaço para a compreensão. Muitas vezes, o simples ato de reconhecer já reduz a intensidade do conflito. Aquilo que estava atuando de forma inconsciente passa a ser visto, nomeado e, portanto,
integrado à consciência. A mente deixa de gastar energia reprimindo e passa a utilizar essa energia de forma mais construtiva. Esse processo exige maturidade emocional. É mais confortável culpar circunstâncias externas ou pessoas específicas pelo próprio desconforto. Olhar para dentro pode gerar medo, porque envolve assumir responsabilidade. Não responsabilidade no sentido de culpa, mas no sentido de autoria. Reconhecer que certos padrões são mantidos internamente pode ser desconcertante, mas também libertador. A partir desse reconhecimento, surge a possibilidade real de mudança. Enquanto tudo é atribuído ao exterior, o poder de transformação permanece fora do seu alcance. Outro aspecto importante desse processo é a relação com o controle. A mente consciente gosta de previsibilidade. Ela cria narrativas, justificativas e planos para se sentir segura. Já a mente profunda opera de forma mais fluida, simbólica e emocional. Quando essas duas dimensões entram em conflito, surge ansiedade. A tentativa de controlar tudo, inclusive emoções e reações, acaba intensificando o desconforto. Aprender a dialogar com a própria experiência interna não significa perder controle, mas redefinir o que controle realmente significa. Não se trata de dominar emoções, mas de compreendê-las e utilizá-las como informação. Quando você começa a aceitar emoções difíceis como parte da experiência humana, algo se transforma. Elas deixam de ser ameaças e passam a ser sinais. Um sentimento de desconforto pode indicar um limite ultrapassado. Uma sensação de vazio pode apontar para uma necessidade negligenciada. Uma irritação recorrente pode revelar algo que precisa ser ajustado. A mente profunda se comunica por sensações e símbolos, não por frases claras. Quanto mais você aprende a interpretar essa linguagem, mais clareza interna desenvolve. Esse aprendizado não acontece de forma linear. Existem avanços e recuos, momentos de lucidez seguidos por fases de confusão. Isso faz parte do processo de integração. Cada vez que você reconhece um padrão, novas camadas podem surgir. A mente não revela tudo de uma vez, porque a consciência precisa estar preparada para sustentar o que emerge. Forçar esse processo pode gerar sobrecarga emocional. Por isso, paciência e autoobservação são essenciais. O ritmo interno é tão importante quanto a direção. À medida que essa integração acontece, a relação consigo se torna mais honesta. Você começa a perceber quando está se afastando de si para agradar ou evitar conflitos. Reconhece quando está aceitando menos do que merece ou quando está se cobrando além do necessário. Essa percepção não surge como uma voz acusatória, mas como uma sensação clara de alinhamento ou desalinhamento. A mente passa a funcionar como uma bússola interna, indicando caminhos mais coerentes com quem você é naquele momento. Esse alinhamento interno também impacta a forma como você lida com escolhas. Decisões deixam de ser apenas estratégicas e passam a considerar o impacto emocional e energético. Você começa a se perguntar não apenas isso é seguro ou isso é esperado, mas também isso me expande ou me contrai. Essa simples mudança de pergunta altera profundamente o curso das escolhas. A mente deixa de operar apenas no modo sobrevivência e passa a incluir a realização como critério legítimo. Com o tempo, essa escuta interna fortalece a autonomia emocional. Você se torna menos dependente da validação externa para se sentir seguro. Isso não significa isolamento ou indiferença, mas uma base interna mais sólida. Quando essa base existe, críticas não desestruturam completamente. Elogios não definem sua identidade e relações deixam de ser campos de compensação emocional. A mente encontra mais estabilidade porque não precisa se ajustar constantemente para manter uma imagem. Esse processo de integração interna não elimina desafios, mas muda a forma como você os enfrenta. Em vez de reagir automaticamente, você observa. Em vez de fugir, você investiga. Em vez de se perder em conflitos internos, você aprende a dialogar com eles. A mente se torna um espaço de aprendizado contínuo, não de guerra constante. E essa transformação, embora silenciosa, é profunda. Ela redefine a forma como você se relaciona consigo, com os outros e com a própria vida. À medida que essa escuta interna se aprofunda, um dos aspectos mais desafiadores começa a emergir: a relação com aquilo que foi evitado
por muito tempo. Não se trata apenas de memórias difíceis ou emoções desconfortáveis, mas de partes inteiras da identidade que foram deixadas de lado para garantir aceitação, segurança ou pertencimento. Essas partes não desaparecem. Elas se acumulam na experiência interna e passam a influenciar comportamentos de forma indireta. Quanto mais tempo são ignoradas, mais intensamente tentam se manifestar. É nesse ponto que muitos conflitos ganham força, não porque algo está errado, mas porque algo importante está sendo excluído. Existe uma tendência humana de se identificar apenas com aquilo que é socialmente valorizado. Características como força, estabilidade, competência e controle são incentivadas. Já sentimentos como insegurança, ambivalência, desejo de mudança ou sensibilidade excessiva costumam ser reprimidos. Para se adaptar, você aprende a mostrar apenas uma parte de si, enquanto outras permanecem ocultas. Essa adaptação funciona por um tempo, mas cobra um preço alto. Manter uma imagem parcial exige vigilância constante, autocensura e distanciamento da própria experiência emocional. A mente se torna um espaço de tensão porque precisa sustentar uma versão incompleta de quem você é. Quando essas partes excluídas começam a emergir, a reação inicial costuma ser resistência. Surge o impulso de negar, justificar ou racionalizar. Afinal, reconhecer essas dimensões internas pode ameaçar a identidade construída, mas essa resistência apenas prolonga o conflito. Aquilo que não é reconhecido tende a se manifestar de formas distorcidas. Pode aparecer como irritação inexplicável, atração por situações caóticas ou sensação persistente de estar vivendo aquém do próprio potencial. A mente profunda não busca punir, busca integração. Ela insiste porque sabe que a exclusão interna impede o equilíbrio. Integrar essas partes não significa agir de acordo com todos os impulsos ou abandonar responsabilidades. Significa reconhecer sua existência e compreender seu papel. Muitas vezes, aquilo que foi reprimido carrega informações valiosas. Um desejo negado pode indicar uma necessidade legítima de mudança. Uma emoção evitada pode sinalizar um limite ultrapassado. Uma insegurança recorrente pode apontar para um ambiente que não favorece sua autenticidade. Quando você começa a olhar para essas experiências com curiosidade em vez de julgamento, algo se transforma. A mente deixa de lutar contra si e passa a colaborar. Esse processo de reconhecimento também altera a forma como você percebe os outros. Relações deixam de ser apenas fontes de aprovação ou ameaça e passam a ser espelhos. Aquilo que provoca reações intensas costuma revelar algo interno. Uma crítica que desestabiliza profundamente pode tocar uma insegurança não integrada. Uma admiração exagerada pode indicar um potencial não reconhecido em si. Essas projeções acontecem automaticamente enquanto certas partes permanecem inconscientes. Ao trazê-las à consciência, você recupera autonomia emocional, deixa de reagir compulsivamente e passa a responder com mais clareza. Muitas pessoas confundem integração com fraqueza. Acreditam que reconhecer vulnerabilidades diminui a força. O oposto é verdadeiro. Negar fragilidades consome energia. Reconhecê-las libera recursos internos. Quando você aceita que certas emoções fazem parte da experiência humana, elas perdem o poder de controlar suas ações. A mente se torna mais flexível, porque não precisa mais sustentar defesas rígidas. Essa flexibilidade aumenta a capacidade de adaptação e reduz o desgaste emocional. Outro ponto importante é a relação entre integração interna e autenticidade. Quando você reconhece e aceita suas múltiplas dimensões internas, torna-se mais difícil viver de forma automática ou incongruente. Decisões começam a ser avaliadas não apenas pelo impacto externo, mas pelo alinhamento interno. Você passa a perceber rapidamente quando está se afastando de si para agradar ou evitar conflitos. Essa percepção pode gerar desconforto inicial, mas também oferece clareza. A mente aprende a sinalizar desalinhamentos antes que eles se transformem em crises maiores. Com o tempo, esse processo modifica a forma como você lida com erros e imperfeições. Em vez de entrar em ciclos de autocrítica severa,
surge uma postura mais observadora. Erros passam a ser vistos como informações, não como provas de inadequação. Essa mudança reduz a ansiedade e fortalece a confiança interna. A mente deixa de ser um tribunal constante e se torna um espaço de aprendizado. Isso não elimina a responsabilidade, mas a torna mais saudável e sustentável. Esse movimento interno também influencia a capacidade de estabelecer limites. Quando você reconhece suas necessidades e emoções, torna-se mais claro o que pode ou não ser sustentado. Limites deixam de ser imposições defensivas e passam a ser expressões de cuidado consigo. Isso altera profundamente a dinâmica das relações. Algumas se fortalecem, outras se transformam ou se afastam. Esse ajuste é natural. Relações que dependem da sua autoanulação tendem a perder espaço quando você se torna mais inteiro. Embora isso possa gerar medo de perda, também abre espaço para conexões mais genuínas. É importante compreender que a integração interna não é um estado permanente, mas um processo contínuo. Novas situações, fases da vida e desafios trazem à tona diferentes aspectos internos. O que hoje está integrado pode precisar ser revisto amanhã. Essa fluidez não é sinal de instabilidade, mas de crescimento. A mente saudável é aquela que consegue se reorganizar diante das mudanças, mantendo um núcleo interno coerente. Ao aceitar essa dinâmica, você deixa de buscar uma versão fixa e idealizada de si. Passa a se relacionar com sua experiência de forma mais realista e compassiva. Isso reduz a pressão interna e aumenta a sensação de presença. A mente encontra mais descanso, porque não precisa mais lutar para manter uma identidade rígida. Ela pode se adaptar, aprender e evoluir. Nesse espaço, o conflito interno perde força, não porque desaparece, mas porque encontra diálogo. E onde há diálogo, há possibilidade de integração, clareza e direção. Quando essa integração começa a acontecer de forma mais consistente, algo muda na relação com a própria energia. Antes, grande parte dela era consumida tentando manter equilíbrio externo, agradar, evitar conflitos ou sustentar expectativas que não dialogavam com sua realidade interna. Esse esforço silencioso gera cansaço crônico, mesmo quando a rotina parece normal. Ao se reconectar com o que é autêntico, você passa a perceber onde sua energia é drenada e onde ela se renova. Essa percepção não surge como um julgamento moral, mas como uma sensação clara de expansão ou contração. A mente aprende a reconhecer o que fortalece e o que enfraquece. Muitas pessoas se acostumam a viver em estados constantes de tensão, acreditando que isso faz parte da vida adulta. Aceitam relações desgastantes, ambientes opressivos e compromissos excessivos como se fossem inevitáveis. Com o tempo, a mente se adapta a esse estado de alerta permanente, mas o corpo e as emoções registram o custo. Irritabilidade, apatia ou esgotamento surgem como sinais de que algo precisa ser revisto. Quando você começa a ouvir esses sinais, percebe que proteger sua energia não é um luxo, mas uma necessidade básica para manter a clareza mental. Proteger a própria energia não significa se isolar ou se tornar indiferente. Significa escolher com mais consciência onde investir tempo, atenção e envolvimento emocional. Isso exige honestidade interna. Algumas situações são mantidas não por afinidade, mas por medo de desapontar ou de enfrentar mudanças. Ao reconhecer isso, a mente entra em conflito porque precisa escolher entre conforto conhecido e coerência interna. Esse momento é decisivo. Permanecer onde há desalinhamento pode preservar a aparência de estabilidade, mas aprofunda o desgaste interno. Escolher a coerência pode gerar desconforto temporário, mas fortalece a base emocional a longo prazo. Esse processo também envolve revisar a forma como você se posiciona nas relações. Muitas vezes, padrões de doação excessiva surgem de uma tentativa inconsciente de garantir aceitação. Você oferece mais do que tem, escuta mais do que é escutado e se adapta além do necessário. No início, isso pode gerar reconhecimento, mas com o tempo cria desequilíbrio. A mente entra em estado de alerta porque percebe a falta de reciprocidade. Reconhecer esse padrão não implica culpar os outros, mas assumir responsabilidade pelo próprio limite. Quando você aprende a dizer não sem culpa,
culpa. Sua energia deixa de se dispersar. Outra dimensão importante é a relação com o tempo. A mente moderna costuma operar em ritmo acelerado, sempre antecipando o próximo compromisso ou resolvendo problemas futuros. Esse estado constante de antecipação impede a presença. Ao integrar a escuta interna, você começa a perceber a importância de pausas conscientes, não pausas como fuga, mas como momentos de realinhamento. Pequenos espaços de silêncio, reflexão ou simplesmente de não fazer nada permitem que a mente se reorganize. Nesse espaço, emoções se acomodam, pensamentos se clarificam e decisões ganham mais consistência. Quando você desacelera de forma consciente, percebe que muitas urgências são construções mentais. Nem tudo exige resposta imediata. Nem toda demanda externa precisa ser atendida no mesmo ritmo. Essa percepção reduz a ansiedade e devolve à mente a capacidade de priorizar. Você passa a distinguir o que é importante do que é apenas barulho. Essa clareza não surge da pressa, mas da atenção. Ao recuperar o controle do próprio ritmo, você recupera também o controle da sua experiência interna. Esse alinhamento entre energia, tempo e consciência impacta diretamente a forma como você lida com desafios. Situações difíceis continuam existindo, mas a reação muda. Em vez de se sentir imediatamente sobrecarregado, você observa. Avalia o impacto real, reconhece suas emoções e decide a partir de um lugar mais estável. A mente deixa de amplificar o problema e passa a trabalhar na solução. Esse deslocamento interno reduz o sofrimento desnecessário e aumenta a sensação de competência emocional. Outro aspecto relevante é a relação entre energia e propósito. Quando você vive desalinhado, tarefas simples podem parecer exaustivas. Quando existe alinhamento interno, mesmo desafios complexos se tornam mais sustentáveis. Isso acontece porque a energia flui com mais coerência. Você deixa de gastar recursos internos lutando contra si e passa a direcioná-los para ações que fazem sentido. O cansaço ainda existe, mas é diferente. Ele vem do esforço significativo, não da autoanulação. Esse processo também revela a importância de revisar hábitos. Algumas rotinas são mantidas por inércia, não por escolha consciente. Ao observar como determinados hábitos afetam sua energia, você começa a ajustá-los. Pequenas mudanças, quando alinhadas internamente, geram impactos profundos. Não se trata de transformar tudo de uma vez, mas de escolher com mais presença. A mente responde melhor a mudanças graduais e consistentes do que a tentativas radicais motivadas por culpa ou pressão externa. À medida que você fortalece essa relação com sua energia, a autoconfiança se torna mais estável. Não uma confiança baseada em desempenho ou aprovação, mas uma confiança silenciosa de que você pode lidar com o que surge. Essa confiança não elimina dúvidas, mas reduz o medo de enfrentá-las. A mente passa a confiar mais na própria capacidade de adaptação. Isso cria uma sensação de base interna que sustenta decisões mais autênticas. Esse alinhamento energético também influencia a criatividade. Quando a mente não está sobrecarregada por conflitos internos, ideias fluem com mais naturalidade. Soluções inesperadas surgem, não por esforço excessivo, mas por abertura. A criatividade não é apenas artística, é uma forma de inteligência que emerge quando há espaço interno. Ao reduzir o ruído mental, você permite que novas possibilidades apareçam. Com o tempo, essa forma de viver se reflete na forma como você se percebe. A identidade deixa de ser algo fixo e passa a ser um processo em constante ajuste. Você se reconhece como alguém em movimento, aprendendo, integrando e se realinhando. Essa flexibilidade reduz a rigidez mental e aumenta a resiliência emocional. A mente encontra mais equilíbrio, porque não precisa mais se defender de mudanças inevitáveis. Esse estágio não é um ponto final, mas uma base a partir da qual você pode enfrentar desafios mais profundos com mais clareza. A mente deixa de ser um campo de batalha constante e se transforma em um espaço de cooperação interna. Ainda há conflitos, mas eles não dominam. Ainda há dúvidas, mas elas não paralisam. Existe uma sensação crescente de que você está habitando sua própria vida com mais presença, consciência e integridade. E essa sensação muda tudo.
Quando essa base interna começa a se consolidar, surge um aspecto ainda mais profundo da experiência humana: a forma como as relações moldam, refletem e amplificam o estado da sua mente. Nenhuma pessoa existe isoladamente. Mesmo quem busca autonomia carrega influências, vínculos e histórias compartilhadas. O que muda, quando há integração interna, não é a presença das relações, mas a forma como você se posiciona dentro delas. A mente deixa de reagir automaticamente e passa a perceber padrões com mais clareza. Relações deixam de ser apenas fontes de prazer ou dor e se tornam campos de aprendizado sobre si. É comum perceber que certos encontros têm o poder de elevar seu estado interno, enquanto outros parecem drenar sua energia quase instantaneamente. Essa diferença não está apenas no comportamento do outro, mas na dinâmica que se estabelece. Quando você está desconectado internamente, tende a tolerar relações que exigem adaptação constante. Você se ajusta, se cala, se molda. A mente entra em alerta porque percebe a incongruência entre o que sente e o que expressa. Com o tempo, esse esforço se transforma em exaustão emocional. O conflito não surge porque a relação é imperfeita, mas porque ela exige a negação de partes importantes de você. Ao desenvolver maior escuta interna, essas dinâmicas ficam mais evidentes. Você começa a notar como certas conversas deixam um rastro de desconforto, enquanto outras geram sensação de clareza e vitalidade. Esse rastro emocional é uma informação valiosa. Ele indica se a relação está alinhada com sua integridade ou se está baseada em padrões antigos de adaptação. Ignorar esses sinais é voltar ao piloto automático. Reconhecê-los é um passo essencial para manter a mente em equilíbrio. Outro ponto crucial é compreender que nem toda relação desafiadora é negativa. Algumas surgem justamente para revelar aspectos internos que ainda precisam de integração. Conflitos recorrentes podem indicar limites mal definidos ou expectativas não comunicadas. Irritações intensas podem apontar projeções internas não reconhecidas. Quando você observa essas reações com honestidade, percebe que o outro não é apenas um causador de desconforto, mas um espelho. Esse espelho não existe para acusar, mas para revelar. A mente amadurece quando aprende a diferenciar o que pertence ao outro do que é ativado internamente. Essa distinção é fundamental para não cair em extremos. Sem consciência, você pode assumir culpa excessiva ou transferir toda a responsabilidade para o outro. Com consciência, surge um terceiro caminho, a observação. Você reconhece o impacto da relação sem se perder nela. Avalia se existe espaço para ajuste, diálogo e crescimento mútuo. Quando esse espaço existe, o conflito pode se transformar em amadurecimento. Quando não existe, insistir pode significar permanecer preso a um ciclo de desgaste. Um dos maiores desafios nesse processo é aceitar que nem todas as relações acompanham o crescimento interno. Algumas se estruturam em torno de versões antigas de você. Quando você muda, essas relações entram em tensão. Surge a tentativa de puxar você de volta para padrões conhecidos. A mente sente esse puxão como culpa, medo de rejeição ou sensação de estar sendo egoísta. Esses sentimentos são compreensíveis, mas não devem ser os únicos critérios de decisão. Crescer implica revisar vínculos, não por rejeição, mas por coerência. Soltar uma relação não significa negar o valor que ela teve. Significa reconhecer que o papel que ela cumpre pode ter se transformado. Quando você permanece em um vínculo que exige autoabandono, a mente entra em conflito constante. Esse conflito se manifesta como ansiedade, irritabilidade ou apatia. Ao se permitir revisar essas conexões, você recupera energia e clareza. A mente encontra mais estabilidade, porque não precisa mais sustentar relações que contradizem sua experiência interna. Esse processo também revela a importância do amor próprio como base relacional. Amor próprio não é isolamento nem superioridade, é a capacidade de se respeitar o suficiente para não se perder em dinâmicas que exigem sua diminuição. Quando essa base existe, relações se tornam escolhas, não necessidades compulsivas. Você se conecta por afinidade, não por carência. A mente se sente mais segura porque não depende exclusivamente do outro para se sentir validada. Com essa segurança interna,
interna, a comunicação muda. Você se expressa com mais clareza e menos medo. Limites são colocados de forma mais tranquila, sem agressividade ou culpa excessiva. Isso não garante que todos os vínculos permaneçam, mas garante que os que permanecem sejam mais autênticos. A mente se beneficia dessa honestidade porque reduz a dissonância interna. Você diz o que sente, age de forma coerente e assume as consequências com mais equilíbrio. Outro aspecto importante é perceber como você se relaciona consigo dentro das relações. Muitas vezes, o maior abandono não vem do outro, mas de você mesmo. Silenciar necessidades, desvalorizar percepções e ignorar desconfortos para manter um vínculo é uma forma de autoabandono. Esse padrão pode parecer uma estratégia de sobrevivência emocional, mas cobra um preço alto. Ao reconhecer esse movimento, você começa a se recolocar no centro da própria experiência. Isso não exclui o outro, mas impede que você se apague. Esse reposicionamento interno transforma a mente. Em vez de oscilar entre dependência e afastamento, você encontra um ponto de equilíbrio. Consegue se conectar sem se perder e se afastar sem culpa excessiva. Essa flexibilidade emocional é um sinal de maturidade psicológica. Ela permite relações mais livres, onde a presença é escolha e não obrigação. A mente encontra descanso porque não precisa mais sustentar extremos. Com o tempo, essa forma de se relacionar se reflete em todos os contextos: trabalho, amizades, vínculos afetivos e até interações cotidianas passam a ser filtradas por um critério interno mais claro. Você percebe quando algo ressoa e quando algo desorganiza. Essa percepção orienta decisões de forma natural, sem necessidade de grandes rupturas impulsivas. A mente aprende a se ajustar gradualmente, respeitando seu próprio ritmo. Esse estágio não elimina conflitos relacionais, mas muda sua função. Eles deixam de ser ameaças constantes e passam a ser informações. Cada tensão revela algo a ser ajustado, compreendido ou, em alguns casos, encerrado. Essa clareza reduz o sofrimento desnecessário e fortalece a autonomia emocional. A mente deixa de se sentir refém das relações e passa a utilizá-las como espaço de crescimento e espelhamento. Ao consolidar essa base, você percebe que dominar a mente não é controlar o outro, nem evitar conflitos, mas escolher como se posicionar. É reconhecer quando algo contribui para sua expansão e quando exige autoabandono. Essa escolha, repetida ao longo do tempo, constrói uma vida mais coerente. Uma vida onde as relações não drenam sua energia, mas dialogam com quem você está se tornando. E essa coerência interna é um dos pilares mais sólidos para uma mente verdadeiramente equilibrada. Quando essa coerência começa a se refletir de forma mais ampla, você entra em uma fase decisiva do processo interno. A compreensão de que a mente não precisa mais operar em constante estado de defesa. Até aqui, grande parte do esforço esteve em reconhecer padrões, integrar partes internas, proteger energia e revisar relações. Agora, algo mais sutil começa a acontecer. A mente passa a confiar mais no próprio discernimento. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque existe uma base interna capaz de sustentar incertezas sem colapsar. Essa confiança muda profundamente a forma como você encara a própria vida. Nesse estágio, você começa a perceber que muitas das batalhas internas eram tentativas de evitar o desconforto, fugir de emoções difíceis, negar frustrações ou acelerar decisões para não lidar com a dúvida. A mente aprendeu a associar desconforto a perigo, mas com mais consciência surge uma distinção importante. Nem todo desconforto é uma ameaça. Muitos são sinais de crescimento. Quando você permite que certas emoções existam sem tentar eliminá-las imediatamente, algo se reorganiza internamente. A mente relaxa porque não precisa mais lutar contra a própria experiência. Essa mudança se reflete na forma como você lida com escolhas importantes. Antes, decisões vinham carregadas de ansiedade, medo de errar ou necessidade de garantia absoluta. Agora, embora o medo ainda possa surgir, ele não paralisa da mesma forma. Você aprende a decidir mesmo sem controle total.
mental. A mente entende que clareza absoluta é rara e que esperar por ela pode significar estagnação. Em vez disso, você passa a se apoiar em sinais internos mais sutis, sensação de coerência, alinhamento emocional e integridade pessoal. Outro aspecto que se fortalece nessa fase é a capacidade de permanecer presente. A mente deixa de viver exclusivamente no passado ou no futuro. Você passa a perceber quando está ruminando erros antigos ou antecipando cenários negativos. Em vez de se perder nesses movimentos, aprende a retornar ao momento atual, não como uma técnica rígida, mas como uma escolha consciente. Essa presença reduz o desgaste mental porque a energia deixa de ser dispersa em preocupações constantes. Você se torna mais disponível para o que está acontecendo agora. Com essa presença, surge também uma relação mais saudável com o erro. Erros deixam de ser vistos como falhas definitivas e passam a ser compreendidos como ajustes de rota. Essa mudança é profunda porque reduz o medo de agir. Quando o medo de errar diminui, a mente se abre para experimentar, aprender e evoluir. Você se permite tentar sem a pressão de acertar sempre. Essa flexibilidade interna é um sinal claro de amadurecimento emocional. Nesse ponto, muitas crenças antigas começam a perder força. Crenças sobre quem você deveria ser, até onde poderia ir ou o que mereceria. Essas ideias, muitas vezes herdadas ou absorvidas sem questionamento, sustentavam limitações invisíveis. Ao observar sua experiência interna com mais honestidade, você percebe que algumas dessas crenças não se sustentam mais. A mente começa a questionar narrativas antigas e a construir novas formas de se perceber. Esse processo pode gerar um vazio temporário, porque antigas referências deixam de servir. Mas esse vazio não é ausência, é espaço para algo mais verdadeiro. Esse espaço interno favorece escolhas mais alinhadas com o que realmente importa. Você começa a perceber que nem tudo precisa ser grandioso para ser significativo. Pequenas decisões, quando feitas com consciência, têm impacto profundo. A mente deixa de buscar validação constante e passa a valorizar coerência. Essa mudança reduz a comparação com os outros e fortalece a singularidade da sua trajetória. Você entende que cada pessoa tem um ritmo, um contexto e um caminho próprios. Outro sinal dessa transformação é a relação com o silêncio. Antes, o silêncio podia ser incômodo porque expunha pensamentos e emoções evitadas. Agora, ele se torna um aliado. Momentos de quietude deixam de ser ameaçadores e passam a ser restauradores. No silêncio, a mente se reorganiza, emoções se assentam e percepções se refinam. Isso não significa ausência de pensamentos, mas uma relação menos reativa com eles. Você observa sem se identificar automaticamente. Essa observação consciente também altera a forma como você lida com críticas e expectativas externas. Elas continuam existindo, mas não definem mais seu valor. A mente consegue ouvir sem se dissolver. Avalia o que é útil e descarta o que não ressoa. Esse filtro interno protege sua integridade emocional e reduz a necessidade de agradar constantemente. Você passa a se posicionar com mais autenticidade, mesmo quando isso gera desconforto externo. Com o tempo, essa postura fortalece a sensação de autoria da própria vida. Você deixa de se sentir conduzido apenas por circunstâncias ou opiniões alheias. Reconhece limites reais, mas também reconhece escolhas possíveis. Essa combinação de realismo e autonomia cria uma base sólida para decisões mais conscientes. A mente se sente menos sobrecarregada porque não precisa mais sustentar narrativas de impotência ou vitimização. Essa fase também revela uma relação mais madura com o desejo. Desejos deixam de ser vistos como impulsos a serem reprimidos ou seguidos cegamente. Você aprende a escutá-los, compreender sua origem e avaliar sua viabilidade. Alguns desejos apontam para necessidades legítimas, outros refletem carências momentâneas. Ao diferenciar esses movimentos, a mente ganha clareza e evita decisões impulsivas que gerariam arrependimento. Essa escuta refinada
reduz conflitos internos e fortalece a coerência. Outro aspecto importante é a capacidade de sustentar escolhas ao longo do tempo. Quando uma decisão nasce de alinhamento interno, ela tende a ser mais estável. Mesmo diante de dificuldades, você encontra motivação para seguir ajustando. Em vez de abandonar rapidamente, a mente se compromete porque reconhece sentido. Esse compromisso não é rígido, mas consciente. Você ajusta o percurso sem perder a direção. Nesse estágio, a vida deixa de ser percebida como uma sequência de obstáculos a serem superados e passa a ser vista como um processo contínuo de ajuste e aprendizado. A mente aceita a impermanência como parte da experiência. Isso reduz o medo de mudança e aumenta a capacidade de adaptação. Você entende que não existe um ponto final de chegada, mas estados de maior ou menor alinhamento, e isso é suficiente. Essa compreensão traz uma forma mais serena de viver, não ausência de desafios, mas presença de sentido. A mente encontra mais descanso porque não precisa mais provar constantemente seu valor ou lutar contra a própria natureza. Existe uma sensação crescente de estar no próprio lugar, mesmo quando esse lugar ainda está em construção. Essa sensação não depende de circunstâncias perfeitas, mas de coerência interna. Ao chegar aqui, você percebe que dominar a mente não foi um ato de força, mas de escuta. Não foi sobre controlar pensamentos, mas sobre compreender sua origem e função. A mente deixa de ser um inimigo a ser vencido e se torna uma aliada no processo de viver com mais consciência. Essa aliança prepara o terreno para um momento ainda mais profundo, onde tudo o que foi integrado começa a convergir em uma visão mais ampla de quem você é e do que deseja construir. É nesse ponto que algo essencial se revela. Chega um momento em que todas essas camadas começam a se encontrar, não como uma resposta definitiva, nem como uma revelação espetacular, mas como uma compreensão silenciosa e profunda. Você percebe que passou grande parte da vida tentando se adaptar a expectativas que não nasceram de você, tentando ser suficiente, correto, aceitável. Nesse processo, a mente assumiu o papel de guardiã, criando estratégias para evitar rejeição, fracasso e dor. Ela fez o que sabia fazer, protegeu. Mas agora, algo muda. Você entende que essa proteção, que um dia foi necessária, começa a limitar, e essa percepção marca uma virada interna importante. Nesse ponto, o conflito deixa de ser entre você e o mundo e passa a ser uma escolha clara entre continuar vivendo a partir do medo ou começar a viver a partir da verdade interna. Não é uma escolha confortável. Existe receio de perder referências, de decepcionar, de errar. Mas existe também um cansaço profundo de sustentar uma vida que não conversa com quem você se tornou. A mente sente essa tensão. De um lado, a segurança do conhecido. Do outro, a integridade do desconhecido. Permanecer onde está garante previsibilidade, mas custa autenticidade. Avançar exige coragem, mas devolve sentido. É aqui que muitos recuam. Não porque não entendem, mas porque sentem o peso da responsabilidade. Viver de forma alinhada significa assumir as próprias escolhas sem culpar o mundo, o passado ou os outros. Significa reconhecer que, a partir daqui, não dá mais para fingir que não sabe. Esse é o ponto em que a mente tenta negociar, criar desculpas, adiar, mas algo interno já despertou. Uma vez que você vê, não consegue mais desver. A consciência se expande e com ela vem a exigência de coerência. Nesse estágio, você percebe que a mente não precisa mais ser controlada, mas orientada. Ela deixa de ser um campo de batalha porque não existe mais uma guerra interna constante. Existe diálogo. Pensamentos ainda surgem, dúvidas ainda aparecem, mas não dominam. Você observa, sente, escolhe. Essa escolha não elimina o medo, mas impede que ele seja o único critério. Você aprende a caminhar mesmo com insegurança, porque agora confia mais na própria capacidade de se ajustar ao longo do caminho. Essa confiança não vem de certezas externas, mas de uma relação mais honesta consigo.
Você passa a reconhecer quando algo não ressoa, mesmo que pareça perfeito por fora. Aprende a respeitar sinais internos, mesmo quando eles vão contra expectativas alheias. Essa postura exige firmeza e sensibilidade ao mesmo tempo. Firmeza para sustentar limites, sensibilidade para ajustar sem se endurecer. A mente amadurece quando consegue sustentar esses dois polos sem colapsar. É nesse ponto que a vida começa a responder de forma diferente. Não porque tudo se torna fácil, mas porque você passa a perceber conexões antes invisíveis. Situações, encontros e oportunidades começam a se alinhar com o estado interno que você sustenta. Quando existe coerência, escolhas se tornam mais claras. Quando existe clareza, a mente reconhece padrões de forma mais rápida. Você passa a agir com mais intenção e menos reação. Esse movimento cria uma sensação de fluxo, não no sentido de ausência de obstáculos, mas de sentido no percurso. Essa experiência costuma ser confundida com sorte ou acaso, mas não é. É o resultado de uma mente que deixou de se sabotar internamente. Quando você não luta contra si, a energia que antes era desperdiçada em conflitos internos se direciona para a construção. A mente trabalha a favor, não contra. Ideias ganham forma, decisões se sustentam e relações se reorganizam. O mundo externo começa a refletir o estado interno porque você passa a escolher de forma diferente. Nesse momento, você também percebe que muitas das dores do passado não eram punições, mas convites. Convites para se conhecer, se fortalecer e se reposicionar. Experiências difíceis ganham novo significado, não porque deixaram de doer, mas porque agora fazem parte de uma narrativa mais ampla. A mente integra o passado sem ficar presa a ele. Você reconhece o que foi vivido, aprende e segue. Esse movimento libera espaço interno para o presente e o futuro. Essa virada não acontece de uma vez. Ela se consolida a cada escolha alinhada, a cada limite respeitado, a cada vez que você decide se ouvir. Existem recaídas, momentos de dúvida e dias de confusão, mas algo essencial mudou. Você não se abandona mais com facilidade. Quando percebe que está se afastando de si, retorna. Essa capacidade de retorno é um dos maiores sinais de maturidade emocional. A mente não precisa mais ser perfeita, apenas consciente. Nesse ponto, você entende que dominar a mente não é silenciar pensamentos, mas escolher quais merecem sua atenção. Não é eliminar emoções difíceis, mas permitir que elas informem sem governar. Não é viver sem medo, mas não viver por causa dele. Essa compreensão transforma a forma como você se percebe no mundo. Você deixa de ser alguém tentando se encaixar e passa a ser alguém que constrói a própria forma de existir. Existe um sentimento de responsabilidade serena que surge aqui. Você entende que a vida que constrói é resultado direto das escolhas que faz, conscientes ou não. E agora, com mais consciência, cada escolha ganha peso e significado. Isso não oprime, liberta, porque você percebe que não precisa controlar tudo, apenas ser coerente com o que sente e pensa. A mente encontra equilíbrio quando existe alinhamento entre intenção e ação. Essa fase marca um ponto sem retorno, não porque tudo esteja resolvido, mas porque você não aceita mais viver desconectado de si. A mente não é mais um inimigo a ser vencido, nem um tirano a ser obedecido. Ela se torna uma parceira, uma ferramenta de consciência, discernimento e construção. E essa parceria muda tudo. Muda a forma como você decide, se relaciona e enfrenta desafios. Você não se sente mais à deriva. Existe uma direção interna clara, mesmo quando o caminho ainda está sendo traçado. É aqui que algo essencial se consolida. A compreensão de que a verdadeira força não está em resistir ao que você sente, mas em sustentar quem você é. Essa sustentação interna não faz barulho, não busca aprovação e não precisa ser explicada. Ela simplesmente existe. E quando existe, a mente se organiza ao redor dela. O caos diminui, não porque a vida se torna simples, mas porque você deixa de lutar contra a própria natureza. Esse é o ponto em que tudo começa a fazer sentido.
Chegar até aqui não significa que todas as respostas foram encontradas, nem que a vida se tornou previsível ou fácil. Significa algo mais profundo. Você agora sabe para onde olhar quando o caos interno surge, sabe reconhecer quando está se afastando de si e, principalmente, sabe que pode voltar. Essa consciência muda a relação com a própria mente. Ela deixa de ser um espaço de conflito constante e se transforma em um lugar de orientação, um lugar onde pensamentos, emoções e intuições podem coexistir sem que um precise silenciar o outro. A partir desse ponto, viver se torna um exercício contínuo de escuta e ajuste. Você não precisa mais se violentar internamente para se encaixar. Não precisa mais ignorar sinais claros para manter aparências. Cada escolha passa a ser uma oportunidade de alinhar o que você sente com o que faz. Nem sempre será fácil. Haverá momentos de dúvida, recaídas em padrões antigos e dias em que o medo fala mais alto. Isso não anula o caminho, faz parte dele. A diferença é que agora você não se perde completamente nesses momentos. Existe um eixo interno ao qual você pode retornar. Dominar a mente, no sentido mais profundo, é assumir essa responsabilidade. Não a responsabilidade de acertar sempre, mas de se ouvir com honestidade. É perceber que a mente não precisa ser controlada com rigidez, nem deixada à deriva. Ela precisa de direção, presença e coerência. Quando você oferece isso, ela responde com clareza, criatividade e estabilidade emocional. O ruído diminui porque não existe mais uma guerra interna tentando decidir quem você deveria ser. Essa jornada não exige isolamento, perfeição ou ruptura total com o mundo. Ela exige verdade. Verdade nas escolhas, nas relações, nos limites e nos sonhos que você decide sustentar. Exige coragem para abrir mão do que não ressoa mais e paciência para construir o que ainda está se formando. Exige respeito pelo próprio ritmo e compaixão pelos próprios processos. Nada disso é pequeno, nada disso é simples, mas tudo isso é real. A partir de agora, cada passo que você dá pode ser mais consciente. Cada decisão pode ser um pouco mais alinhada. Cada relação pode ser um pouco mais honesta. Isso não acontece de uma vez, mas se constrói no cotidiano, nas pequenas escolhas que parecem insignificantes, mas moldam toda a experiência de viver. Quando você se escolhe repetidamente, a mente aprende a confiar. E quando a mente confia, ela deixa de sabotar. Se existe algo para levar daqui, é isso. Você não precisa se tornar outra pessoa para viver melhor. Precisa se lembrar de quem é, integrar o que foi deixado para trás e sustentar essa verdade no mundo. A mente não foi feita para ser um campo de batalha eterno. Ela pode ser um santuário de consciência, direção e sentido. E esse santuário não está fora. Ele começa dentro, toda vez que você decide se ouvir, se respeitar e seguir adiante com integridade.